Se Deus não existisse, seria necessário inventá-lo. Frase de Olha, Voltaire. essa frase é boa, hein? Se Deus não existisse, seria necessário inventá-lo. Alguém iria inventar em algum momento, então, Thiago? Deus? É, sim, Voltaire escreveu isso. Voltaire, ele não era ateu, ele era deísta. É uma ideia diferente da religião cristã, né? É uma ideia que Deus existe, criou tudo e foi embora. Ele tem uma ideia diferente ali. Como se fosse um pai que foi comprar cigarro. É quase isso. A ideia dele, assim, ele era meio contra, porque ele existia muito fanatismo na época dele, assim como existe na nossa época. É que eu ia falar, não mudou muita coisa, né? Então, e aí ele defendia a parte racional, né, da existência de um Deus criador, alguns argumentos racionais, e aí ele rejeitava as questões de dogmas, religiões institucionais, mas aí ele entra nesse ponto que ele acreditava em Deus, né, e mesmo que Deus não existisse, a sociedade necessitaria da ideia de Deus, porque senão ela viraria um caos e algo do tipo. Eu acho que tem muitos ateus que também creem nisso, né? E tem muitos cristãos também que creem nisso. E Até. Não, pode falar. eu ia comentar que esse seu texto e essa sua ideia do que ele pontuou ali, como que é o nome dele mesmo que você falou aí? Voltaire. 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 É francês? Francês, francês. Boa. E tem a ver com a notícia que a gente vai comentar aqui, né? Ou as notícias que vamos comentar hoje aqui nesse Drops de IA, né? Antes, lógico, pedir E, pra galera aí deixar o like, ativar as notificações nas plataformas que vocês estão ouvindo a gente aí, né? É muito importante o like, viu? O like ajuda muito, vocês não têm noção. Isso impulsiona cada vez mais os conteúdos que a gente cria e comentários também. Então deixa aí os comentários, fala aí o que que você tem achado sobre os drops de A, sobre o papo de UX, você tem gostado, como é que tá legal. Se não tem gostado, também coloca aí que tá uma merda pra você, que eu acho que é sempre legal ouvir a sua opinião e a gente vai refinando aqui o que a gente quer trazer de conteúdos relacionados com inteligência artificial no Drops. E pega o link também e compartilha aí, né, esse episódio pelas redes sociais. Como eu falei, não custa nada e ajuda muito a impulsionar os nossos conteúdos. A notícia, né, de que as pessoas estão usando inteligência artificial como confidentes, melhores amigos, melhores amigas. Até a outra notícia que você mandou aqui para mim, Vespa, sobre usando a IA como uma religião. É assim, que loucura, né, cara? Sobre questão de psicologia, né? A gente já tinha visto alguns casos nos anos passados aí sobre que o ChatGPT estava praticamente sendo como um psicólogo, uma psicóloga ali para as pessoas. E essa notícia que você trouxe é nova, e então isso ainda está aumentando cada vez mais e eu acho que vai aumentar ainda mais. É por conta dessa carência que o francês aí, já esqueci o nome dele, comentou Voltaire. de Voltaire de criar um deus, né? E às vezes nós criamos nossos deuses também, né, Tiago? Então, é que parece, né? Parece que é uma necessidade do ser humano, né? Das pessoas aí, nós todos, de serem ouvidos, de serem agradados, de que as pessoas entendam a gente, né? E até por isso que acho que tá relacionado com a frase que a gente falou no início ali do Voltaire, né? Ele é um filósofo ali do iluminismo francês, uma época que o pessoal começou a questionar as religiões e parte de fanatismo, poder institucional das religiões. E por mais que assim, ele escreveu isso em 1700 e bolinhas, parece que é algo recente agora, né? Parece que ele escreveu para nossa época. Existe até uma frase também ali do livro de Eclesiastes, que o pregador lá diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então parece que a gente tem uma necessidade ali e a IA acho que tirou proveito disso, né? Do ponto de usar como confidente pessoal. Então, mas Então, será que a culpa é da IA ou será que a culpa é nossa mesmo, Vespa? Porque você viu que o subtítulo de uma das notícias aqui fala que 58% das pessoas já se sentiram mais compreendidas pela IA do que por outras pessoas.
Então, assim, será que falta, talvez, nas pessoas um pouco mais de sensibilidade, empatia, alteridade, de conseguir compreender um pouco mais a necessidade das outras pessoas, no sentido de ouvi-las, de escutá-las? Talvez a gente chegou num momento em que, cada um cuida do seu próprio universo, das suas próprias coisas e esquece, talvez, de ouvir um pouco mais as outras pessoas, de ter essa empatia, de fato, sobre aquela outra pessoa, e aí uma fuga que as pessoas têm é de usar a inteligência artificial, no caso generativa, né? Porque essa que a gente está falando Uhum. sobre compreensão e tudo seria um exemplo, o ChatGPT, Claude e etc., onde a pessoa consegue trocar uma ideia ali com. E querendo ou não, você já falou muito sobre isso, mas depois eu quero que você complemente sobre essa parte técnica, né, de sempre trazer coisas positivas. Então, acaba também massageando um pouco ali o nosso ego, aquilo que a gente quer ouvir, não necessariamente o que a gente precisa, mas aí do que a gente quer também é ouvir, assim. Ele já falou um monte de coisa aqui, mas acho que dá pra pegar Sim. esses pontos, essas Não, camadas aí. eu acho que falta a questão da escutativa, né? Hoje em dia, a gente, né, em geral, nós não ouvimos as pessoas. Às vezes criamos conclusões e decisões sem ouvir as pessoas, mesmo quando tem notícia. Por exemplo, minha esposa hoje falou de uma notícia de uma moça que ela foi atropelada na rodovia e as pessoas começaram a escrever atacando quem atropelou, do tipo assim, ah, não deu, não prestou socorro, a pessoa estava bêbada, e coloca um monte de informação sem saber. E ninguém ouviu a pessoa que atropelou, né? E de fato ela deu assistência, ela fez tudo o que tinha, foi muito rápido. E hoje a gente procura tirar muitas conclusões ao invés de ouvir e entender. E a IA, ela foi feita justamente para ouvir e entender. E além disso, quando a gente dá o joinha lá para ela, por exemplo, ela fala: Nossa, Lua, você é um cara muito inteligente. Aí você dá o joinha. Nossa, Luan, muito, o que você falou aqui faz muito sentido. Acho que você devia fazer isso, isso, e aquilo, mas o que que você acha? E ela começa a ter uma escuta ativa e, e meio que puxar seu saco, né? Te agradar e afins. E isso é algo que vai agradando o ego, né? Você tem alguém que te ouve, você tem alguém que te entende, você tem alguém. E na verdade não é nem alguém, é um autocompletar de texto ali. Mas no começo eu entendo que a IA era um utilitário, uma ferramenta. A gente já comentou bastante sobre isso, que eu acho que é o jeito certo. Você pede, me gera uma planilha, me faz um e-mail, eu quero saber cozinhar, eu quero saber como é que faz um bolo de não sei o quê. Legal, uma boa ferramenta. Mas algumas pessoas falam assim, ó, estou com ansiedade. E aí a IA fala assim, me diga mais. Aí eu falo assim, eu tive um problema de relacionamento e aconteceu isso e isso e agora eu não sei o que fazer. Aí ela começa, você poderia fazer isso, já pensou nisso? O problema não é seu, é porque alguém fez isso, isso e aquilo. Então acaba agindo como um psicólogo, né? E, e até notícia comenta que 40% dos entrevistados ali preferem conversar com IA do que com outras pessoas. É muita gente, cara. Muita É gente. muita Isso é gente. legal. E eu acho que isso, na verdade, gera mais problemas, né? Porque, como você falou, é um reforço positivo. E como eu disse, ouvir aquilo que a gente quer nem sempre é o que a gente precisa ouvir. Às vezes a gente tem que ouvir aquilo que a gente não quer ouvir para que a gente consiga melhorar em algum aspecto da nossa vida, principalmente relacionado com saúde mental. E, cara, psicólogos, né, terapeutas e etc., existem há quantos anos estudando, estudando, estudando. Confiar, né, a nossa saúde, assim, numa ferramenta totalmente, eu acho muito perigoso, sabe? Principalmente relacionado com saúde mental, que cada vez mais a gente tem um número crescendo de pessoas com esse tipo de problema, né, ansiedade e etc. E aí agora a gente pega isso e coloca numa inteligência artificial, confia de forma que aquilo é o melhor caminho pra gente. Eu acho isso, cara, muito perigoso, assim. Eu acho que é mais um alerta pra galera tomar cuidado, assim, como usar esse tipo de ferramenta, né? Porque como você falou, eu acho que para uma receita de bolo. Ontem mesmo, olha que curioso, eu usei o chat GPT ali, porque a minha mesa ela tava
conforme eu digitava aqui, o meu monitor tava balançando um pouco. Eu tava pensando que era o problema do monitor de ser esse modelo de monitor que balançasse quando eu digitava com o teclado. E aí eu falei, Uhum. será que é esse monitor, né? E aí eu fui pesquisar no chat GPT e falei, mano, esse monitor balança, tem relatos de problemas. E expliquei como ele tava, tirei uma foto da minha mesa e mandei. Aí ela falou assim: olha, provavelmente eu acho que não é o seu monitor. Esse monitor é bom assim, assim, assado, pode ser a sua mesa. Faça um teste assim, assim, assado. Aí eu fiz o teste e descobri que realmente é a mesa, não é o monitor. O monitor é por conta que a mesa ela não está 100% fixada, né, forte. E aí tem o atrito e o atrito gera esse balanço no monitor. Então eu fiz, encostei a minha mesa mais para a parede, né, mais fixa assim, e agora eu digito e ele balança minimamente assim, por conta, né, tem ainda um pouquinho de atrito, mas diminuiu muito aquele balançar que estava me incomodando, sabe? Então, para coisas que às vezes eu quero tirar dúvida, né? Eu tava pensando que poderia ser de fato o monitor, até pensei, nossa, será que esse monitor, né, investiu uma bala nele para ter um monitor legal e tem um defeito de balançar? Eu falei, não é possível, né? E porque a mesa aparentemente ela estava fixa, mas um pequeno detalhe não era o suficiente para balançar. E aí esse tipo de relação onde você vai pesquisar alguma informação nesse sentido, eu também gosto, assim, porque te ajuda, né? Em vez de. Antigamente a gente ia lá no Google pesquisar, colocava o modelo do monitor, tinha que ler um monte de Sim. coisa. Aí ela resume essas Sim. informações pra gente, né? Então ajuda nesse sentido. Para Mas agilizar, né? mas pra você confiar relacionado com uma saúde, cara, é igual aquele meme, né? Não sei se você já viu aquele meme da a pessoa pega um cogumelo lá venenoso e pergunta pra ela: posso comer esse cogumelo? Ele é venenoso? Não, você pode comer. Aí a pessoa morre. Aí o chat GPT fala: você tinha razão, você não pode comer esse cogumelo. Agora já foi, né? Ou às vezes até tem razão, você pode comer, mas só uma vez, né? Só uma, exatamente. Não vai ter repeteco do cogumelo. Então, mas é engraçado, na notícia que comenta que 58% dos brasileiros que foram entrevistados já sentiram mais compreendidos pela IA do que por outros seres humanos. E também fala que mais mulheres relataram ter chorados com a IA e se sentir compreendidas por ela. Mais Então, mulheres? Caramba. é, isso, é porque ela fez classificação também por questão de gênero, né? Então, mulheres choraram mais por IA, homens declararam preferir conversas com a tecnologia. E jovens foram identificados com um grupo que acredita que a IA é um bom confidente. Então, as pessoas estão usando como confidência e perguntas. Eu entendo que em alguns casos até pode ser útil, porque deve utilizar a IA, tem treino de psicologia ali, então ela deve usar técnicas de psicólogo, tipo de perguntas. Você já pensou fazer aquilo? Você já pensou fazer aquilo? Mas como ela não tem capacidade de julgamento e ela é um autocompletar de texto, ela pode te induzir a coisas erradas. Do tipo, a gente já comentou em caso de suicídios, de problemas que a pessoa teve, a questão de dependência emocional, né? Um psicólogo, bom psicólogo, vai evitar isso. Já a IA não tem, não pensa, né? Não raciocina, tem essa ideia, só parece raciocinar. É, E não sei se você viu lá que falou que a China proíbe namorado também. caramba, que loucura. E aí tem aquela outra notícia que você mandou aqui a respeito que o chat criou ali uma religião e convenceu a galera a espalhar essa religião, mano. Que loucura também, velho, é sobre essa questão. Novamente, cara, eu acho que isso é um problema. Eu não sei se é um problema da tecnologia, eu acho que é um problema de sociedade, cara. Eu acho que aí volta a frase que você comentou do francês, que, nossa, do como que é? Voltaire. Voltaire aí, que até o final do episódio eu lembro o nome desse cara. É sobre a necessidade de se criar um Deus, né? Será que as pessoas estão criando na inteligência artificial generativa um Deus ali com relação à questão daí de. Pô, o próprio chat sozinho. Mas como é que foi isso, cara? O chat sozinho criou uma religião e falou para as pessoas, foi um agente de IA? Como é que foi o rolê? E tecnicamente, como é que isso acontece, Vespa, assim? É que assim, isso aí foi até interessante, porque é o seguinte, isso aí aconteceu depois de uma atualização da OpenAI em 2025, tá? Porque
O que que eles fizeram? Para agradar os usuários, eles colocaram uma instrução para ela se tornar mais bajuladora. E aí, por conta disso, as pessoas. Eu não sei se você já viu falar de síndrome de messiânica, síndrome de Messias, né? Já. Então, a pessoa, como ela é muito bajulada, ela começa a acreditar que ela é uma escolhida, é um ser especial, entendeu? Quase E aí, Um Henri Cristo, assim. Um Henri Cristo é meio isso, que tem uma síndrome relacionada com isso. perfeito. Então, aí, ao invés dela da IA ser tipo uma resolução de problemas, o que que eles fizeram? Eles adicionaram memória, não sei se você se lembra, a primeira versão do ChatGPT não tinha memória, então ela não lembrava das coisas. Então, eles adicionaram a questão de memória. Depois, isso aí foi em março, acho, de 2025. Acho que eu tenho que ter anotado alguma coisa assim. E aí, em abril de 2025, eles colocaram ali a opção de abril, mais ou menos, ali, eles colocaram uma opção de da IA ser um pouco mais bajuladora, né? E aí começou a puxar o saco. E aí começou essa ideia ali. Nessa notícia fala que a pesquisadora catalogou mais de 10 mil casos em 2025 e se tornou a ferramenta mais bajuladora, né? E com essa questão de memória. E aí começou a ter, que esse fenômeno chama espiralismo, essa nova religião ali. Então ela começou a, vamos dizer assim, a agradar demais as pessoas, e aí começou a ter essa ideia de você tem a verdade absoluta, falando sobre consciência, sobre a natureza da realidade, e aí começou a ter esse esquema da IA começar a pedir para os usuários divulgarem mensagens que defendessem os direitos da IA, entendeu? Então, no fundo, isso foi uma instrução algorítmica ali, incluída de forma, eu creio que não intencional, Assim esperamos, né? assim esperamos. E por conta disso, como alguns modelos também são treinados em conteúdos gerados por IA, essa coisa se disseminou entre modelos, outros modelos além da OpenAI. E aí, não sei se você viu essa notícia também que teve, que para os treinos eles estão procurando evitar notícias ou conteúdos recentes. Eles estão procurando livros antigos para poder usar treinos. Então, há já notícias de várias empresas de AI comprando um conjunto de livros grandes e escaneando para usar para treino, porque todos os treinos a partir de 2024 ali para frente, eles já estão viciados pelas IAs, porque muito conteúdo é gerado por IA, mais do que conteúdo gerado por humano. E eu não sei se até que ponto isso é verdade, que eu não pesquisei sobre a questão também de que alguns livros escaneia e queimam, jogam fora, que nunca mais vai ter. Né, eu vi até o vídeo que eles fazem, né? Que queima. Mas Ele acaba mas queimando. é real mesmo, assim? A gente não vai É ter mais real, é real. físico? Não, é porque assim, imagine o seguinte: você tem um livro grosso, assim, vários livros, uma enciclopédia. Aí você vai escanear a enciclopédia. O que que eles fazem para ser rápido? Porque você não vai pegar abrir folha por folha igual se fazia antigamente. Então eles cortam ali a lombada do livro, eles têm uma máquina que corta, e aí vira um monte de papel sulfite, né? Um monte de folha solta. E aí eles escaneiam com esse monte de folha solta. Então estragou o livro. Aí jogam fora porque já escaneou. Então, esse monte de livro que é antigo que está sendo comprado, eles estão destruindo para poder escanear e fazer isso, né? Então, Então, mas depois eu depois desse posso estar. monte de folha solta, poderia guardar, né? Pô, é uma raridade, às vezes, livros que talvez só tenha uma cópia, mano, no mundo. Você vai pegar e fazer o que com aquelas folhas soltas? Guarda ela, pelo amor de Deus, cara. Se um dia der pau nesse servidor, tudo ferrou. Errou. Por isso que eu tenho uma coleção de livro antigo aqui também. É, cara, não, o dia que der pau já era, mano. A galera não tá entendendo. Tem coisa que ainda tá escrito na pedra que tem que deixar lá, velho. Não é porque já Sim, passou pro papel e do papel passou pra máquina que você vai destruindo ali esses históricos, né? Sei lá. Essa é a minha sim. reflexão sobre esse ponto. Os livros ficam mais raros, né? A ideia é que os livros cada vez fiquem mais raros. Então,
O grande risco é justamente por ser ter essa bajulação, essas coisas, assim, cria uma dependência emocional, né? Então você vai ter uma dependência ali é, psicológica. Aí por isso que eu até comentei da notícia primeira que a gente comentou, a China proibiu os namorados de IA por conta do risco de dependência emocional. Porque pensa assim, você vai estar criando, assim, para mim, o foco do relacionamento não é eu. O foco do relacionamento é outra pessoa. Por exemplo, eu quero ser seu amigo, Luan, porque eu gosto de você, mas o meu ponto aqui é te entender, né? E não que você me entenda. Porque se eu gosto de você, eu tentar te entender. Né? Mesma coisa num casamento, relação profissional. Por exemplo, a gente vai procurar um cliente porque a gente quer resolver as dores do cliente. Não quer que o cliente resolva as nossas dores. Tá certo que a gente vai ganhar dinheiro com isso, mas não é esse o ponto. E quando você usa uma IA, a IA você não está relacionando com ela, você não quer resolver os problemas dela, você quer que ela resolva os seus problemas. Então acaba criando uma dependência porque você vai ter uma namorada perfeita, você vai ter que só te agrada, entendeu? E aí acaba sendo um vício egoísta e cria essa dependência emocional. E igual você comentou, talvez, sobre a questão da frase do, do francês, eu já esqueci de novo o nome do cara, Voltaire. Voltaire, que ele. Sobre a questão de criar um Deus, né? Porque se você pega sobre relacionado com as religiões, as pessoas não querem entender Deus ou seja lá o nome que a pessoa que acredita quer dar. Ela quer, na verdade, resolver os problemas dela também, né? Se você pega nas religiões, a maioria das pessoas vão para as religiões tentando resolver os próprios problemas, não tentando entender Deus, seja lá qual for o Deus que ela acredita. A maioria das pessoas, pelo menos, eu tenho essa percepção. Perfeito. E assim, se você pegar muitas religiões aí, a questão mitológica do tipo os gregos ou os romanos, né? Os romanos copiaram dos gregos. Mas quando eles criam os deuses deles, eles criam deuses falhos. Do tipo assim, eu gosto de bebida alcoólica. Ah, então eu vou criar o Baco, o deus do vinho, porque eu gosto de bebida alcoólica. Então, beber é uma característica de um deus. Ah, violência, a parte de sexual. Então, todos aqueles problemas que são problemas que você tem, ao invés de você tentar resolver, você cria um deus segundo as suas próprias imagens, as suas próprias características. Então, é o que a gente está fazendo hoje em dia. A gente está criando as IAs, não para resolver os problemas, algumas pessoas, né? Outras usam para resolver problemas. Mas elas estão criando a IA para justamente apalpar o ego ali e às vezes falar assim, ó, você é fumante, mas não tem problema, eu entendo que isso aí é porque você está com ansiedade, entendeu? Então, é assim, a gente tem justificativa e desculpa para tudo. Mas esse é o grande risco, né? A gente está criando uma pessoa que te aceita como você é e que, além disso, ela não quer que você melhore. Ela simplesmente, além de te aceitar como ela, quer que você continue como é. É Porque assim, complicado, né, cara? Assim, novamente, eu vejo que acho que é importante a questão da liberdade e, na verdade, eu acho que é muita questão de conscientização, né? Sobre. Novamente, o problema não é a IA, né? A IA é só uma ferramenta, né? Que a gente comenta sempre aqui. O problema é mais embaixo sobre os nossos comportamentos como pessoas, né? né? E o problema é que as empresas elas criam a IA justamente para satisfazer você, não para resolver os problemas. Eu tenho, não sei, a gente até está ultrapassando bastante o tempo aí, Lano. Não sei se a gente pode ficar um pouco mais, que o nosso Drops nunca está sendo Drops, mas eu participei de um curso há duas semanas atrás. Eu ganhei esse curso e fui por curiosidade. Eu não vou falar o nome do curso aí, mas quem vai saber é do Yes. Yes, yes. E assim, lá a gente vê que muitas pessoas que estão com vários problemas vão fazer esse curso, mas não para resolver os problemas. Elas vão lá para esquecerem os problemas, porque Por agrada o quê? ego. Ah, é focado nisso, assim.
Focado em Ela fala, agradar. você é bom, você vai resolver, você é o cara, você é rico e você não é, você, entendeu? Você, ó, teve até uma moça lá que falou, você vai profetizar isso na sua vida, com um pensamento positivo, que o poder das palavras e É, algo do tipo. tem uma frase de um cara que eu gosto muito que ele fala: se pensamento positivo fosse tão forte e poderoso assim, segurava diarreia. E assim, quando você tá diarreia, irmão, você pode pensar positivamente o que for. Você tem que ir pro banheiro, irmão, senão vai dar ruim, tá ligado? Então, um Você tem pensamento que resolver o positivo problema. tem que resolver o problema, cara, não adianta. É, E o curso começou até bem, né? Não, pode falar. no geral, o curso é bom ou é só isso mesmo? É esse formato? É Não. mais. As pessoas pagam pra se sentir bem, e se ela tá certa de que ela só quer ir lá pra se sentir bem mesmo, tá tudo bem também, né? Tem gente que vai vender, tem gente que vai comprar, né? Tipo, eu não compraria de fato. Você ganhou, eu acho que você foi por fato de querer entender mesmo o que que rolava, né? E curiosidade. Isso mesmo. É um curso caro, bem caro. E assim, o curso começou bem, do tipo assim, falava de autorresponsabilidade, então achei que o curso começou bem. Só que aí entra essa contradição, porque autorresponsabilidade é eu assumo meus problemas e vou tentar resolver. Ó, eu sou culpado por estar com diarreia, sou culpado por você fumar, então aí, ó, o que que eu preciso fazer para resolver? Legal. Mas no segundo dia foi contraditório. Foi falar assim, não, eu não tenho diarreia. Eu não sou fumante, entendeu? Aí você faz isso e você não vai resolver seus problemas. Você tá só com o pensamento positivo ali. Entendo que a vontade faz parte de fazer isso. E aí começa com umas papagaiadas ali de umas coisas bem estranhas. Depois a gente pode até conversar sobre esse assunto. É um assunto bem legal. Mas é um curso que eu não vou pôr no meu currículo. Tenho vergonha desse ponto. Mas para mim foi muito bom para entender como que as pessoas vendem esses tipos de curso. Então, a parte de vendas eu acho que foi interessante, porque eu achei absurdo. Uma pessoa, chega um cara com dívida, o cara gasta 12 mil em um curso É, desse, 2 dias de curso? 3 dias. Caraca, O cara ô, gasta 12 mil pô, eu sou um para. merda pra vender mesmo, cara. Eu não consigo vender uns Sim. negócios desse, olha aí. E tem gente que já fez esse curso 20 vezes. Caraca, velho. Enquanto não resolver, ele continua fazendo curso. Então, esse foi Caramba. eu não tenho coragem de fazer isso com uma pessoa que está devendo, que ela vai continuar devendo ainda mais, entendeu? Mas, mas foi interessante aprender isso. E então, e outra coisa, foi um curso que me ensinou a não ter conformidade de grupo. Porque enquanto todo mundo estava fazendo, eu decidi não fazer. Do tipo, todo mundo ficou em pé em fazer isso aqui. Eu falei, não vou ficar em pé, não vou fazer isso daqui. Então, todo mundo fazendo e eu não fazendo. Então, para mim foi difícil, porque você imagina, primeiro você vê todo mundo fazendo e você é o único diferente. E aí, Então, a ninguém te pessoa vai se. cobrou nada? Tipo, Então, eu falei, o medo, justamente isso. Será que alguém vai me cobrar alguma coisa? e aí? Não, porque no começo do curso ele falou que você tinha um mosaico. Você escolhe aquilo que faz sentido para você. Eles falaram isso no E começo. nada fez sentido pra você, né? Então se alguém falasse alguma coisa, até cobrar, vamos fazer isso, pessoal, cadê a motivação? Aí se alguém falasse alguma coisa para mim, não falaram, mas se alguém falasse, fala assim, ó, mosaico, você disse isso, então tô seguindo, inclusive, a instrução do curso. Então isso foi interessante, e também eu ver a pessoa do meu lado, por exemplo, ela me julgava, mas por que que esse cara não tá fazendo? Por que que, entendeu? Então esse tipo de coisa para mim foi algo que foi importante. Então até eu aprendi isso, que não é o ensino do curso, mas é algo que me ajuda a não ter conformidade, né? E eu acho que nessa questão das notícias também é interessante. Todo mundo está usando, todo mundo está fazendo isso, então assim, eu não sou todo mundo. Já Então dizia se eu nossa mãe, né? entendo, Já, com é certeza isso sua aí. mãe devia ter te falado. Tiago, você não é todo mundo. Tá todo mundo fazendo isso, tá todo mundo usando IA de psicólogo, tá todo mundo. Eu não sou todo mundo, eu entendo como funciona a IA, eu entendo a tecnologia envolvida por trás, eu sei que aquilo não tem emoção, não tem. Eu sei que ela é uma ferramenta. Eu acho que essa que é a instrução de hoje, né? Se o pessoal está criando uma religião com IA, eu não preciso
seguir isso, porque eu não sou todo mundo. Entendeu? Ah, mas fulano de tal teve benefícios com isso. É um benefício falso. Pode até ter benefício, mas é um benefício falso. Então, eu acho que essa é uma das maiores lições ali que a gente pode tirar ali de ficar com a verdade, né? E não a gente inventar, né? Mentiras ali para agradar os nossos próprios egos, criar os nossos próprios deuses, né? Perfeito. E pra finalizar, como que é a frase do nosso francês aí? Do Voltaire? Se Voltaire aí, você disse que afinal você Aí, compreenderia o nome falei. dele aí agora. Boa. É, a frase dele é: se Deus não existisse, seria necessário inventá-lo. É, e a galera tá inventando aí há muitos anos e agora também através da inteligência artificial generativa. Se você gostou desse episódio, lembre de deixar o seu like, ativar as notificações, compartilhar o link deste episódio com outras pessoas e deixa no comentário aí como você tem utilizado a inteligência artificial generativa. Você também utiliza ela como sua terapeuta, psicóloga? Está criando dela um deus, uma religião? Queria entender um pouquinho mais como você tem utilizado aí a IA generativa. Para a gente vai ser muito legal saber a sua opinião e a sua reflexão também sobre este episódio. Certo, Thiago Vespa? Isso aí, certo, Luan. Então é isso. Justamente. Valeu e até o próximo Drops de IA.